No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega a primeira parte da reforma tributária ao Congresso e propõe reunir PIS e COFINS em alíquota única de 12%. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspende buscas e apreensões autorizadas por juiz de primeira instância no gabinete de José Serra, no Senado. Câmara aprova a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, a partir de 2021. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 22 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Acossado por uma série de acusações, com a sombra de Fabrício Queiroz ao lado e vendo sua popularidade desabar nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro tem tentado de todas as formas reconquistar um pouco do prestígio que o levou ao cargo máximo da República. Só que dessa vez ele abandona a antipolítica e se utiliza da estratégia dos partidos de esquerda que ele passou a vida inteira criticando enquanto era deputado federal, os programas de transferência de renda. Para conquistar a simpatia das classes mais pobres da população brasileira, o ex-capitão do Exército percebeu a eficiência política da destinação de recursos públicos para se reduzir as desigualdades, como aconteceu com a criação do auxílio emergencial para conter as perdas econômicas provocadas pela Covid-19, e agora quer um Bolsa Família para chamar de seu. O programa Renda Brasil, que terá seu lançamento acelerado pelo governo federal, além de substituir o Bolsa Família, criado pelos governos do PT, deve atender também às pessoas que atualmente recebem o auxílio emergencial. A ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, é reformular programas sociais classificados como pouco eficientes pela gestão Bolsonaro, como o abono salarial, e ampliar a base de beneficiários e o valor dos dispêndios. Já houve uma primeira tentativa, mal sucedida, de se destinar parte dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, diretamente para as famílias mais carentes, para compor o Renda Brasil. Ideia que foi rechaçada pelos parlamentares que aprovaram ontem a renovação do fundo a partir do ano que vem. O governo queria que o Fundeb fosse retomado apenas em 2022. Além de acenar para os eleitores da esquerda, Bolsonaro dá sequência ao programa de reformas que atendem aos anseios dos neoliberais. O posto Ipiranga do presidente entregou ontem ao Congresso a primeira parte da proposta de reforma tributária envolvendo a tributação sobre o consumo e, como era de se esperar, deixando os rentistas livres de um imposto justo. O governo quer unificar o PIS e o COFINS, criando um tributo sobre valor agregado com o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, o CBS. O imposto teria a alíquota fixa de 12% para as empresas e 5,8% para instituições financeiras, porque, de acordo com o argumento da administração federal, estas últimas não apropriam nem permitem apropriação de créditos. A taxação das grandes fortunas e o imposto sobre as heranças segue como assunto proibido na reforma.
Enquanto o debate não estiver concentrado na contribuição justa do andar de cima para a efetiva distribuição de renda no país, não há programa social que dê conta de vencer a desigualdade social que enfrentamos há séculos. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente nacional do PDT e vice-presidente da Internacional Socialista, Carlos Lupe. Carlos Lupe, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos dão a honra da sua atenção no Faixa Livre, um programa que eu acompanho, respeito e tenho muita admiração. Lupe, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Lupe, esse retrocesso civilizatório provocado pelo governo de Jair Bolsonaro coloca o Brasil em uma situação das mais complicadas. A irresponsabilidade no trato com a pandemia de Covid-19 e sua negação é apenas uma das facetas de uma gestão que tem no entreguismo e no desmonte do Estado Nacional sua principal marca. Como é que você avalia o governo do ex-capitão do Exército nesses pouco mais de 18 meses em que ele está no Palácio do Planalto, Lupe? Eu avalio de uma maneira muito crítica, porque eu nunca assisti na história do Brasil um presidente da República tão vendilhão da pátria, tão comprometido com a ignorância, por isso eu costumo chamar ele de profeta da ignorância, tão intrinsecamente ligado ao que há mais de discriminador, de reacionário, de ódio, de raiva, que a humanidade e o Brasil já pôde ver. É um homem insensível, um homem ligado, aqui no Rio de Janeiro, todos sabemos disso, a tudo que é de ruim, desde o começo da sua carreira, um homem que discrimina raça, discrimina sexualidade, discrimina opções pela cultura, discrimina a tudo e a todos, e na presidência da República não nada mais é do que um teste de ferro de Donald Trump. Prejudica o Brasil internacionalmente, rompe relações internacionais, agride ao mesmo tempo os povos israelenses, judeus e árabes, briga com a China. É um homem que está a serviço, sabe lá Deus do quê. É um profeta da ignorância que, infelizmente, nós temos na presidência da República e os apóstolos da ignorância que o seguem. De todas essas características do governo de Jair Bolsonaro, Lupe, qual você considera mais prejudicial ao país? Dentre tantas,
ignorância, tantos erros, que eu julgo ser o mais grave é o seu comprometimento com a causa democrática. Um homem que alimenta seu grupo político, alimenta aqueles que o seguem pela internet, pregando o fechamento do Congresso, pregando a volta da ditadura, distribuindo arma, achando que a solução para a violência é ter cada dia mais pessoas armadas, na ignorância, querendo pensar que mais arma resolve a violência, quando sempre é o contrário, a humanidade já está provando disso. Então, sua falta de compromisso com a democracia, seu desrespeito à cidadania, a sua violência e seu ódio, para mim, são marcas que vão deixar a história do Brasil como o pior presidente que já passou pela nossa República. O que nós temos observado ultimamente, Lupe, é uma tentativa do Jair Bolsonaro em assumir uma posição mais ponderada, especialmente no trato com os outros poderes instituídos. Ele tem evitado as declarações polêmicas, até mesmo diante de seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. O presidente adotou uma postura menos reacionária. Está muito claro que ele passou a agir desta forma com medo dos inquéritos que correm contra ele e seus aliados, tanto no Tribunal Superior Eleitoral como no Supremo Tribunal Federal. Você acha que esse posicionamento do Bolsonaro pode, de alguma forma, favorecê-lo no campo jurídico? Se nós formos levar em conta apenas os fatos, Lupe, me parece muito evidente que há provas substanciais a respeito do envolvimento dele e seus filhos em uma série de ilícitos, especialmente relacionados a essa organização criminosa que produz e compartilha notícias falsas. Mas nós sabemos bem como funciona o judiciário no país. Na verdade, Anderson, ele tenta mais uma vez enganar a população, como ele fez no processo eleitoral. Se lembra que ele começou a despontar e liderar as pesquisas depois de uma facada, depois de se passar como vítima, depois disso fazendo das páginas da sua rede social patrocinadas com fake news, e nós temos ação na justiça desde dezembro que está examinando isso tudo, mostrando a verdadeira face do terror, do ódio que ele representa. Todo esse recuo dele a ninguém convence. É o recuo estratégico de quem está à beira do precipício que ele próprio cavou. Eu penso que motivos ele já deu de sobra, diz respeito às orientações da medicina, da ciência, contaminando a população e acabando por se contaminar, diz respeito às instituições democráticas, afronto à soberania dos poderes, à independência. Tudo isso já está acumulado com mais de 40 pedidos de impeachment, é o recorde na história republicana. Eu penso que vai ter uma hora que essa casa vai cair. E eu penso que nós temos que ter coragem para fazer esse enfrentamento com muita clareza. Nós, brasileiros, patriotas, trabalhistas, jamais aceitaremos a volta da ditadura, do arbítrio e do autoritarismo que ele representa. Lupe, eu tenho percebido que aquela rejeição que o ex-capitão do Exército tinha de boa parte do Legislativo tem se dissipado aos poucos. Não só por essa estratégia do toma lá da cá adotada pelo Bolsonaro em relação aos parlamentares do Centrão, na tentativa de garantir apoio às suas pautas e inviabilizar um eventual processo de impeachment, mas também pelo caráter neoliberal dos nossos congressistas. Esse atendimento do Bolsonaro às demandas do grande capital é algo que ele já coloca desde o processo eleitoral. Não por acaso o ex-deputado foi acolhido pela plutocracia no nosso país. Qual é o movimento, Lupe, que pode fazer com que essa concertação de forças, hoje favorável ao presidente da República, se altere no Congresso e possa levar à cassação do mandato do Bolsonaro? Para mim, a cada dia, Anderson, fica claro que os compromissos que o Bolsonaro tem são os compromissos com a mentira. Ele se elegeu dizendo que ia governar sem corrupção, que não ia fazer loteamento do governo, hostilizando o Centrão, anunciando ser uma novidade quando ele já está na política há mais de 30 anos, com mais de 6 mandatos, sua família toda na política, aliás, é um homem de família, né? Toda a sua família é protegida por ele na política e nos crimes que comete. Então, para mim, o Bolsonaro hoje está representando tudo aquilo que a incoerência que ele praticou durante toda a sua vida pública tem essa marca. A marca da mentira, a marca do ódio, a marca de fazer diferente daquilo que fala. Esse grande acordo que ele está fazendo no Congresso Nacional é o mesmo acordo que ele denunciou.
Nós temos que a cada dia colocar isso claro para a população, porque a população que votou nele foi vítima desse engodo, dessa mentira. Ela foi enganada. Ela acreditava que estava votando num homem pelos costumes, pela moral, pela ética, pelo combate à corrupção, e estamos vendo ao contrário. Até o seu avalista no combate à corrupção, que era o juiz Moro, saiu, brigou com ele. Nem o Moro aturou tanta mentira. E olha que ali são muito parecidos no engodo que representam. Então, até onde isso vai? Nosso papel é esclarecer a população, porque não há mentira que seja eterna. Nós temos que desnudar essa mentira. Nós estamos a cada dia dizer o que ele representa, a sua história, os seus comprometimentos, esses acordos espúrios que ele está fazendo com alguns parlamentares, inclusive chegando ao cúmulo de agora mesmo liberar recursos para as pessoas, para os municípios, né, para atender as pessoas que estão doentes, o coronavírus, os municípios, as cidades, pedindo para os deputados irem antes anunciar que esse dinheiro foi liberado por causa dele. Olha só o ponto chegou. Tem corrupção maior do que isso? Tem corrupção maior do que usar o dinheiro público para tentar tirar vantagem política eleitoral da doença, da miséria, da pobreza? O nosso papel, Anderson, é esclarecer, é informar, é a cada dia apostar na inteligência do povo brasileiro e colocar esse profeta da ignorância nu na praça pública, nu nos seus sentimentos, nu no seu ódio, nu na sua cabeça retrógrada, atrasada, nu no que ele representa de atraso para a sociedade brasileira. E esses acordos que ele está fazendo no Congresso Nacional, com a direita mais espúria, com esses representantes do toma lá da cá, nada mais é do que resultado da sua falsidade, da sua mentira, do engodo que ele representou nas eleições. Os eleitores deles têm que saber que Bolsonaro está fazendo justamente tudo ao contrário do que ele prometeu. Rompeu com esse, entre aspas, paradigma da justiça, da honradez que era o Moro, está fazendo acordo com quem ele disse que jamais faria, que são os parlamentares do Centrão, que o toma lá da cá. A população tem que saber disso. Não há, repito, mentira que para sempre dura. Nós vamos esclarecer isso aos poucos. Eu tenho certeza que a partir do momento que a população tem consciência disso, ele não fica mais um dia no poder. Diante desse desmonte que está colocado de todas as garantias sociais no país, Lupe, qual é o papel que o trabalhismo exerce? Os sindicatos sofreram nos últimos anos uma série de ataques, a CLT foi completamente desfigurada, tanto pelo Michel Temer quanto pelo próprio Jair Bolsonaro. Como o trabalhismo pode reagir a tudo isso? Além de denunciar o que nós já estamos fazendo com nossos parlamentares, pela oposição, com o nosso líder das oposições, nosso deputado André Figueiredo, com o líder do PDT, Volney, na Câmara, com o líder do Senado, Everton, lutando, apresentando emendas em tudo que ele tenta desmontar, impor de retrocesso ao povo brasileiro, nós estamos também indo na justiça com todos os instrumentos legais possíveis para impedir esses avanços. Agora, nada disso resolve se a gente não conscientizar a população, Anderson. Nós temos que aproveitar programas como o teu, Faixa Livre, que sempre abre espaço para que todos possam falar o que pensam, todos possam ter liberdade de expressar aquilo que pensam, para esclarecer a sociedade, esclarecer a população. O enfraquecimento dos sindicatos é diretamente ligado ao enfraquecimento dos direitos dos trabalhadores. Quanto mais fracos forem os sindicatos, mais fragilizados estiverem, mais fácil é para o patronato manipular os direitos, manipular a diminuição de salário e a diminuição de direitos que eles estão fazendo corriqueiramente, diariamente, desde o governo Michel Temer e se agravando no governo Bolsonaro. O nosso papel agora é tentar esclarecer, lutar para informar, lutar para quando tivermos esses espaços raros, mas por acaso, e você é um exemplo de dar esse espaço com faixa livre, e lutar para informar, para esclarecer, lutar no parlamento, mesmo o povo tendo que saber que somos uma minoria, nós não temos 22% dos parlamentares no Congresso Nacional, sabendo que nós temos uma mídia toda favorável a essa entrega, toda favorável a essa retirada de direitos. É gente que pensa com a cabeça da elite, acham que o trabalhador é que tem que pagar o preço do descaso, do desmando, da incompetência e da corrupção que representa o Bolsonaro. E isso é muito difícil, então nós temos que lutar, e quando acha que estamos cansados, temos que pegar força lá na nossa alma para continuar lutando. Esclarecer, informar,
usar todos os instrumentos da democracia, como mesmo essa agora que fizemos, foi o primeiro partido a fazer um pedido de impeachment dele. Estamos organizando uma frente que criou o chamado Janelas pela Democracia, onde de 15 em 15 dias nós estamos indo através das redes sociais, apresentando artistas, os partidos que estão aderindo a isso. Hoje já temos nessa frente PSB, a Rede, o PV, o Cidadania, ingressou também o PCdoB, ingressou o PT, está ingressando o PSOL. Estamos convidando também forças de todas as camadas e setores democráticos que queiram defender a democracia e sejam a favor do impeachment. Vamos ter vários representantes do conservadorismo também, porque nessa hora que nem as diretas, nós temos que lutar pelo impeachment, temos que lutar pela democracia, e todos que defendam a democracia serão bem-vindos. Esses são os instrumentos que temos, ocupar os espaços, lutar no Congresso, lutar na Justiça e esclarecer o trabalhador brasileiro a se organizar, a prestigiar seus sindicatos, a buscar caminhos na luta incessante que temos que travar contra aqueles que querem destruir e estão destruindo hoje, a cada dia, os direitos dos trabalhadores, fazendo uma política genocida contra quem mais sustenta a nação brasileira, que é o trabalho. Amigo, só o trabalho é que gera distribuição de renda. Não há fórmula mais eficiente no mundo moderno do que o trabalho digno, o trabalho bem remunerado para distribuir renda. Quanto mais gente tiver com carteira assinada, quanto mais gente estiver trabalhando e produzindo, mais gente comprando. Quando você tem mais gente comprando, você tem mais gente vendendo. Se você tem mais gente vendendo, mais emprego, tem mais gente produzindo, também gerando mais emprego. E o dinheiro circula, a moeda circula, cria o chamado círculo positivo, produtivo da economia. Então, nós pensamos assim, nós vamos continuar lutando assim, a cada dia, a cada hora, a cada momento, até derrotar esse retrocesso que está hoje com esse profeta da ignorância mandando no Brasil. Lupe, vocês do PDT e de outros partidos do campo progressista têm tomado algumas iniciativas para conter o ímpeto autoritário do Jair Bolsonaro. Uma delas é o movimento Janelas pela Democracia, criado a partir de pedidos de impeachment que foram feitos contra o presidente lá no mês de abril, inicialmente pelo PSB, Rede, PV e pelo próprio PDT, e que hoje conta também com a adesão do Cidadania, do PCdoB e do PT. Vocês têm feito uma série de lives apontando a necessidade premente da saída do ex-capitão do Exército do cargo máximo da República. Eu gostaria primeiro, Lupe, que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é o movimento Janelas pela Democracia e sua importância para o país na atual conjuntura. Amigo Anderson, como eu já te falei, na pergunta anterior eu já emendei, essas janelas da democracia é um instrumento que nós criamos para dar voz a quem tem dificuldade de ser aceito pela grande mídia, pelos grandes espaços de comunicação. Nós estamos tentando esclarecer a população, informar a população, através do que nós chamamos de janelas pela democracia, porque nós não podemos encontrar, nós não podemos aglomerar a população, nós temos que combater todo e qualquer tipo de juntamento de gente para não propagar a doença, a contaminação. E isso a gente está usando através das redes sociais. As janelas da democracia, pela democracia, é para isso. É para ser um instrumento, levar nossas ideias, levar nossa mensagem, pedir o impeachment pelos vários crimes cometidos pelo senhor Bolsonaro através das redes sociais. Porque se a gente combate ele, porque ele quer se juntar, quer aglomerar as pessoas, tira a máscara, até agora se contaminou e contaminou muita gente, como é que a gente pode ter o mesmo método de querer ir para a rua? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender a ciência, temos que entender a medicina, temos que respeitar as recomendações da medicina e da ciência e combater ele com o instrumento das ideias, com o instrumento do parlamento, da justiça, e buscando sempre usar as redes sociais para esclarecer, para informar. E as janelas pela democracia nós criamos para isso. E é uma janela aberta. Não vão ser só os partidos de esquerda, nós estamos convidando todos os democratas que queiram participar, todas as forças políticas podem participar. Nós queremos representação de toda a sociedade, como foi a campanha pelas diretas. Para derrubar a ditadura, nós tínhamos todas as forças conservadoras, ou de esquerda, de centro-esquerda, até de centro-direita lá, que eram a favor das eleições diretas. Hoje nós temos que juntar todos os democratas, todos aqueles que querem defender o impeachment desse profeta da ignorância, para levar o Brasil desse pior vírus do que o coronavírus, que é o Bolsonaro. Ele é pior do que o coronavírus.
Porque o coronavírus, daqui a pouco, se Deus quiser, vamos ter a vacina que vai curar, já está aí sendo experimentada, se Deus quiser, vamos ter em larga escala ela produzida para salvar a humanidade. Mas esse que está no poder, quem tem que curar esse vírus Bolsonaro do Brasil é o povo brasileiro. O impeachment é o processo legal, constitucional e capaz de tirar esse vírus Bolsonaro de vez da sociedade brasileira. É para isso que nós fizemos Janelas para a Democracia, para discutir com a sociedade, para levar nossa mensagem, para abrir esse espaço para todos os democratas, para a gente tentar conseguir, no Congresso Nacional, pelas vias constitucionais, derrubar esse governo da mentira e do ódio. O PDT também tem tomado uma série de iniciativas, não apenas no campo institucional, como também no âmbito jurídico. Aqui no Brasil, Lupe, vocês entraram com algumas ações no Supremo Tribunal Federal para contestar medidas do presidente da República e até mesmo no Tribunal Internacional Penal em Haia. Vocês denunciaram o Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade pela sua postura no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Como andam essas ações do PDT, especialmente essa que corre lá em Haia? Amigo, como exemplo, eu digo que o PDT, não só nas ações parlamentares, através da nossa liderança, André Figueiredo, que é o nosso líder da oposição, Volney Queiroz, que é o nosso líder da bancada na Câmara, do Everett, que é o nosso líder do Senado, nós estamos permanentemente lutando contra o autoritarismo, contra esse governo da ignorância representado pelo Bolsonaro, e também na justiça, porque nós somos minoria, nós não temos 30% dos parlamentares com as nossas teses, então nós entramos com várias medidas judiciais. Duas delas já tivemos vitórias importantes, por exemplo, a que dá autonomia a estados e municípios para gerir e administrar a questão das ações contra o coronavírus. O Bolsonaro fez uma medida provisória querendo centralizar na União. Nós conseguimos, numa ação aceita por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, descentralizar e passar a responsabilidade dessas ações contra o coronavírus para os municípios e o Estado. Você já imaginou se isso estivesse sob o comando desse ignorante? Não tínhamos 70, 80 mil mortos, não tínhamos mais de 250, 300 mil, pelo protagonismo que ele dá, ignorância, não usando máscara, aglomerando a população. E por esses motivos que eu já citei, pelo descumprimento da Organização Mundial da Saúde, que pede que não se aglomere, que pede o uso de máscara, a incitação que ele faz permanentemente ao ódio, a briga entre os poderes, querendo que feche o Supremo, querendo, inclusive, que feche o Congresso Nacional, o seu comportamento cotidiano, homofóbico, racista. Nós pegamos, criamos são mais de 150 páginas, e entramos com uma ação na Corte de Haia, solicitando punições, crime contra a humanidade do senhor Bolsonaro, tendo em vista esses fatos todos que no decorrer desses últimos meses ele praticou. Essa ação inédita já foi aceita, ela foi aceita como ação, é a primeira vez que um partido político tem uma ação aceita na Corte Haia, como a Corte Internacional, com vários países representados, e agora ela está sendo examinada. Depois de aceita, ela pode se transformar no inquérito. Aí sim, nós vamos ter que apresentar as provas, vai ter que vir uma comissão de alto nível aqui. Isso é muito grave, que é a primeira vez, repito, que um partido tem uma ação desse tipo aceita na Corte de Haia, e é a primeira vez que o presidente da República, no exercício do mandato, tem também uma ação aceita na Corte de Haia, por esses crimes contra a humanidade que o Bolsonaro comete. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Para defender a nação brasileira. Inclusive, para defender a imagem do Brasil no mundo. O Brasil está ridicularizado no mundo pelas ações do Bolsonaro. Então, esse é o caminho que nós estamos encontrando para defender a soberania, a nação brasileira, contra o que eu chamo de profeta da ignorância. A partir dessa ação do PDT, você acredita que possa haver uma condenação do Bolsonaro por crime contra a humanidade até o final do mandato, Lupe? Amigo, as cortes internacionais são sérias, são compostas por juristas renomados do mundo inteiro. E o que está acontecendo aqui no Brasil é muito grave, é gravíssimo. Está repercussão isso em todo o mundo, em todos os grandes matutinos, jornais, rádios, televisão, do mundo inteiro tem colocado esses atos autoritários de citação ao ódio, ao descumprimento da Organização Mundial da Saúde que Bolsonaro tem cometido. Eu acredito, sim, que terá consequências graves para ele,
porque está muito bem fundamentado e ele tem repetido essas ações rotineiramente. Lupe, o Ciro Gomes tem participado de uma série de lives e entrevistas nos últimos dias, divulgando não apenas o seu livro, o Projeto Nacional, O Dever da Esperança, como também se colocando como uma alternativa ao bolsonarismo nas eleições de 2022. O Brasil claramente mergulhou nessa onda conservadora por conta da criminalização da política instituída especialmente pela Operação Lava Jato. Diversas figuras abjetas acabaram ganhando destaque no cenário político nacional nos últimos anos, justamente por esse caráter punitivista e revanchista que se estabeleceu no país. Você vê viabilidade para o sucesso de uma candidatura de centro-esquerda nas eleições de 2022, Lupe? Amigo, eu penso que a cada dia o Ciro se cresce, se coloca na posição do que o Brasil está necessitando, de alguém que pense Brasil, que pense em saídas para o Brasil, que defenda a nação brasileira, que defenda a parte mais fraca da sociedade brasileira, que tenha um projeto para o país. Nós, desde a campanha eleitoral de 2018, o Ciro apresentou um projeto nacional desenvolvimentista, com todo um diagnóstico sobre a realidade brasileira, com a necessidade de se investir em tecnologia de ponta, com a necessidade de se investir na soberania nacional, com a necessidade de a gente construir um projeto desenvolvimentista com a visão estratégica do papel do Estado brasileiro, que distribua riqueza, que veja principalmente a questão educacional como prioridade absoluta de uma nação, que veja a questão da ciência e tecnologia, que invista nessa área. O Brasil não pode ser eternamente um grande produtor de proteína, o maior produtor de proteína do planeta Terra, proteína animal, também um dos maiores produtores de minério, ser autossuficiente de petróleo, ter 20% da água potável do mundo e não ter tecnologia de ponta para disputar, por exemplo, a fabricação de chips de computador, de celular, para fabricar automóvel. Quer dizer, tudo que tem valor agregado, o Brasil importa. E nós somos exportadores daquilo que não tem esses valores agregados com os produtos terciários. Então nós temos necessidade de desenvolver o Brasil. É isso que a gente está querendo apresentar para a sociedade brasileira, é isso que o Ciro, como ninguém tem feito, mostrando o diagnóstico, mostrando como resolver isso e tendo coragem de enfrentar o sistema financeiro. Que candidato à presidência da República tem a coragem que o Ciro tem de enfrentar o sistema financeiro, de denunciá-los? Como é que um Brasil continental, com mais de 8.513.000 km², pode ter 3 bancos privados tomando conta de quase 70% do mercado? Você tem estados americanos que individualmente têm mais de 20, 30 bancos em cada estado. Então como é que o Brasil, uma imensidão, um país continental, tem 3 bancos privados que praticamente dominam 60%, 70% do mercado? Quem tem coragem de fazer isso a não ser o Ciro? Então ele tem coragem, ele tem preparo e ele estuda. O Ciro é um homem que estuda o Brasil, se dedica a isso, escreveu agora esse livro sobre desenvolvimento, que é um diagnóstico da realidade brasileira que ele foi coletando com os seus estudos, com as suas avaliações, com as suas andanças pelo Brasil afora. Então ele representa um projeto que o PDT quer levar para o país, um projeto que não começa com ele, começa lá em 30 com Getúlio, que transformou o Brasil agropecuário e o Brasil industrial. Continuou com Brizola, com as grandiosidades do pensamento de Brizola, de pensar e fazer pela educação aquilo que nenhum outro governante fez, educação com prioridade absoluta, escola boa, de qualidade, turno integral, com 5 refeições diárias, com as crianças sendo atendidas por médico, por oftalmologista. Então essa visão generosa para a sociedade brasileira, essa visão de um país que precisa ser grandioso para disputar o mercado desse mundo moderno, precisa ter tecnologia, precisa avançar na ciência, precisa ter seu povo educado, precisa ter salário digno, precisa gerar emprego. Nós precisamos cada vez mais incentivar um capital produtivo que investe no Brasil, não um capital especulativo que está aqui, ganha dinheiro e leva e deposita lá na Suíça, lá no exterior. Essa é a nossa visão, e o Ciro representa como ninguém essa visão, que é a continuidade do que Brizola pensava, de que nós, patriotas, nacionalistas, desenvolvimentistas, que amamos profundamente a pátria brasileira, pensamos. Lupe, o ex-presidente Lula admitiu em uma entrevista recente que pode subir no palanque ao lado do Ciro Gomes, mas que o pedetista estaria em más companhias. Como é que o PDT avalia esse tipo de afirmação? Estimado jornalista Anderson, essa questão da opinião
de companhias, quem está em boa companhia, quem está em má companhia, é muito relativo. Você sabe que eu pessoalmente gosto do presidente Lula, acho que ele foi um bom presidente da República, vi todo esse processo contra ele, muito arbítrio, muita invenção, mas eu gosto de eu mesmo fazer o juízo de quem, para mim, é boa ou má companhia. Cada um tem o seu, respeito o que ele pensa, mas eu acho que é muito autoritarismo, muito egocentrismo da gente julgar as companhias que os outros caminham. Cada um que escolha seu caminho, cada um que escolha as suas companhias, e a gente tem que respeitar o que cada um quiser fazer com suas amizades e suas companhias. Para encerrar, Lupe, não dá para nós fugirmos dessa pergunta. Essa derrota no processo eleitoral de 2018 deixou uma série de marcas no campo progressista. Uma delas foi essa espécie de mágoa criada entre o PT e o PDT por dois motivos. Primeiro, o não reconhecimento pelos petistas da profunda rejeição que o partido sofria e ainda sofre na sociedade, e uma eterna busca de protagonismo do Partido dos Trabalhadores, o que de alguma forma se justifica pelo sucesso eleitoral de anos anteriores, mas que impossibilitou uma aliança com o PDT que tivesse o Ciro Gomes na cabeça de chapa. O outro foi aquele assédio do PT ao PSB, que acabou desfazendo a aliança que vocês haviam acertado com o Partido Socialista Brasileiro. De lá para cá, muita coisa aconteceu, o Lula foi solto, o cenário político se alterou de alguma forma e parece que já há algum diálogo entre o PT e o PDT. Lupe, esse caráter conservador da nossa sociedade, que nós já citamos anteriormente, para ser derrotado nas urnas necessita de uma ampla aliança da centro-esquerda. Isso me parece claro. Outra coisa que nós não podemos negar é a força da militância petista. A minha pergunta é a seguinte: é possível que o PDT e o PT se aliem em torno de uma histórica candidatura para as eleições presidenciais de 2022 para derrotar esse projeto neoliberal que está em curso no país? O que seria necessário para que vocês se sentassem à mesa para dialogar no sentido dessa construção? Amigo, nós não discriminamos ninguém, nós não nos negamos a conversar, dialogar com qualquer força política democrática. A questão do PT não tem mágoa, não. Mágoa, eu costumo dizer, quem guarda mágoa gera câncer. Mágoa é muito ruim para a saúde da própria pessoa. Nós temos visão diferente. O PT passou a ter um projeto só de poder. Nós queremos ter um projeto para o Brasil. Apresente o projeto para o Brasil. Apresente o que querem fazer para o Brasil. O PT já teve sua chance. Lula foi presidente por 2 mandatos, na minha opinião, bom presidente. Dilma também foi presidente. Nós queremos ter nossa chance de levar nosso projeto, que tem diferenças. As diferenças fundamentais são que nós temos um projeto nacional desmentista. Nós queremos prestigiar o capital produtivo e democratizar o sistema financeiro. Nós queremos, sim, a concorrência livre no sistema financeiro. Nós queremos que ele tenha 10, 20, 30 bancos por estado da federação. Nós queremos ter profundidade no nosso projeto. Nós não queremos apenas uma política necessária, assistencialista. Acho que é necessário ter a questão do Bolsa Família, é necessário ter políticas públicas que protejam a pobreza, mas sem educação não tem saída, irmão. Nós já fizemos isso aqui no governo do Rio de Janeiro, com Brizola, construindo mais de 503 CIEPs, 500 mil de crianças o dia todo na escola. E o que tivemos depois que o Brizola saiu? A destruição desse CIEP. Nós pensamos no Brasil. Nós estamos com o coração aberto a qualquer aliança democrática e tem que ser, como você falou, de centro-esquerda, que queira um projeto para o Brasil. Mas ninguém pode ter um projeto para o Brasil dizendo que o candidato tem que ser eu. O candidato tem que ser o meu. Nós estamos apresentando o Ciro. Nós queremos apresentar nosso projeto. E cada um apresente o seu. E vamos deixar a população julgar. Eu penso que também imaginar que o Bolsonaro é essa força intransponível é a falência da política séria. É a falência de quem tem história, de quem tem coerência, de quem tem amor pelo Brasil. Nós queremos apresentar o nosso projeto, queremos discutir com a sociedade, queremos apresentar isso a todos os partidos democráticos e queremos construir uma aliança com o povo. Essa é a principal aliança que nós podemos e queremos construir para o futuro da sociedade brasileira. Carlos Lupe, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, eu que agradeço essa oportunidade a todos os ouvintes da Band, através do Faixa Livre, que dão a sua atenção, nos honram com sua audiência. Peço desculpa de qualquer falha, a gente é humano e só não erra quem não trabalha, e como eu trabalho muito, também erro muito. Mas eu estou sempre à disposição, é uma honra para mim participar desse debate com você e quero agradecer essa oportunidade, sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigado. Conversamos aqui com o presidente nacional do PDT e vice-presidente da Internacional Socialista, Carlos Lupe. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Luiz Gonzaga Beluso, bom dia. Bom dia, agradeço ao Faixa Livre o convite para participar desse debate muito importante, crucial mesmo para os destinos da economia e da sociedade brasileira. Então aqui estou às ordens para responder às perguntas dentro das minhas modestas possibilidades. Beluso, eu quero te agradecer a honra de mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Beluso, ainda que os efeitos dessa pandemia de Covid-19 se façam muito presentes na nossa sociedade, o país sofre com mais de 1.000 mortes por dia pela doença, e parece que o governo federal já virou a página e voltou a pensar nas reformas. Tanto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ontem ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a primeira fase do projeto de reforma tributária. O governo preferiu fatiar o projeto para não sobrecarregar o Congresso e evitar atritos no debate. Nessa primeira proposição, a administração federal quer unir o PIS/PASEP e o COFINS em um único tributo, o Imposto de Valor Agregado, o IVA. Eu gostaria primeiro, Beluso, que você avaliasse as chances do governo federal para a aprovação da reforma tributária ainda em 2020, lembrando que este é um ano eleitoral. Eu assisti várias tentativas, várias propostas de reforma tributária no Brasil serem abandonadas, fracassarem, porque nós temos alguns problemas que são cruciais, como o problema, por exemplo, da estrutura federalista do Estado brasileiro, né? Há o problema, eu acho que essa unificação ela é um pouco precipitada, porque ela não contempla as diferenças regionais que têm que ser contempladas. E sempre que isso entra no debate, isso atrasa ou na verdade, impede as reformas, né? Então, essa unificação eu vejo com uma certa preocupação, porque isso tem uma visão simplesmente arrecadatória do imposto, quando o imposto às vezes também é uma forma de você influenciar a distribuição de recursos no conjunto da economia, né? Então é preciso que se mantenha a diferença, por exemplo, entre certos impostos, até porque o fato de você aplicar um imposto sobre, por exemplo, sobre todos os bens indistintamente, né? Há um economista já falecido que eu conheci, chama-se Nicholas Caldor, que fez a sugestão de um imposto ao gasto diferenciado de acordo com a qualidade, o tipo de bem que era consumido. Ele tem um livro chamado Imposto ao Gasto, que é muito importante e nunca foi levado a sério nos países desenvolvidos e nem tão desenvolvidos. Então, a minha impressão é de que é preciso muito cuidado com essas simplificações. Depois nós podemos discutir a questão do imposto sobre as empresas, sobre o lucro das empresas e sobre os dividendos, que também é uma discussão importante. Fala-se também em alterações em relação ao imposto de renda para a pessoa física e jurídica, com redução do imposto para os empregadores, mas com a tributação de dividendos, que hoje é zerada. Mas o tema mais polêmico para o governo seria a criação de um novo tributo sobre transações eletrônicas.
A proposta é tributar as transações financeiras que ocorram de forma digital com uma alíquota entre 0,2% e 0,4%. Por que a taxação dessas vendas no comércio eletrônico preocupa tanto Paulo Guedes, Beluso? Quais interesses estão por trás disso? Olha, primeiro, em relação à questão que você levantou do imposto sobre o lucro das empresas e sobre os dividendos, o Brasil é um dos poucos países, é o Brasil e a Estônia, que não tributam dividendos, o que é um absurdo. Acho que o ano passado os dividendos, a distribuição de dividendos chegou mais ou menos a 300 bilhões. Se você colocasse um imposto razoável, 15%, por exemplo, a receita seria substancial. Em relação à tributação das empresas, o que está acontecendo no mundo hoje é só observar os trabalhos da OCDE. Eles estão caminhando na direção de universalizar o imposto sobre as empresas para impedir, sobretudo na Europa e também nos Estados Unidos, que elas se desloquem a realização dos seus lucros, dos seus resultados para os paraísos fiscais. Então, isso precisa ser muito cuidado, porque a ideia de que você vai baixar os impostos e ganhar competitividade para suas empresas, ela fica submetida a um processo de competição selvagem, em que todos os países começam a rebaixar os impostos sobre as empresas, e isso leva a um jogo de soma zero, não é? Todos perdem. Então, em relação aos dividendos, estou muito de acordo. Também estou de acordo, por incrível, eu não escolho as pessoas, escolho as coisas. Eu concordo com a CPMF, porque a CPMF, o Imposto sobre Transações, como ele está chamando, concordo porque isso reflete uma mudança importante nas formas que o capitalismo criou para as novas operações e novas transações. Então é preciso... É a mesma coisa que o imposto sobre os dividendos. Hoje em dia, os dividendos cumprem um papel muito importante na renda dos mais ricos, né? Na verdade, você tem recompra de ações e dividendos que deveriam ser tributados por conta da chamada financiarização, que as pessoas não entendem direito o que é. Então, é uma mudança na estrutura da economia capitalista, assim como também o são as transações financeiras ou as transações feitas através dos meios digitais. Então, eu acho que isso está muito correto. A imprensa, em geral, trata isso como se fosse um imposto que é cumulativo, mas as alíquotas são muito baixas. Eu me lembro da CPMF, é um imposto muito eficaz, ajuda, inclusive, a fiscalizar, né, o volume de transações de cada agente, principalmente daqueles que são mais poderosos financeiramente. Então eu sou obrigado a dizer honestamente que eu concordo com a introdução desse imposto sobre transações, porque ele incide sobre uma nova forma de negócio nas economias capitalistas. Fato é, Beluso, que ainda que haja discordância entre os neoliberais em relação a determinados pontos da reforma, a tendência é que ele se entenda no final, e quem sairá perdendo, como sempre, é a classe trabalhadora. Pois então, quando se trata do nosso sistema tributário, eu não me canso de repetir que ele é um dos mais regressivos do mundo. Ou seja, proporcionalmente, os mais pobres, os menos favorecidos, pagam muito mais do que os ricos, que estão cheios também de benefícios ali, descontos, etc. Né? Nós sabemos como é esse sistema tributário e, na verdade, são os ricos que... Essa é a história da CPMF. Quem, na verdade, se colocou contra ela foi o nosso presidente da Fiesp, que pressionou o governo Lula para tirar o imposto, porque eles sabem que esse imposto, na verdade, se feito de forma diferenciada, ele incide proporcionalmente mais
sobre as transações dos ricos, que são os que realizam mais transações e cujo valor das transações é muito maior. Então, esse é só um exemplo, eu não estou fazendo uma defesa assim, incondicional da CPMF, ainda que eu concorde com o imposto, né, pelas suas várias características, inclusive que é um imposto que permite fiscalizar, porque a ideia, as trapalhadas que são feitas pelos muito ricos, pelas empresas, e essa ideia de que as pessoas vão deixar de usar o sistema bancário para fugir do imposto, isso é ridículo, porque não há como se escapar. Você vai fazer a transação o quê? Com papel moeda? Onde já se viu uma ideia tosca dessa? Só pode passar na cabeça dessa gente achar que elas vão enganar o povão, né? Tem que fazer uma alíquota mais baixa para quem tem faz uma transação menor e uma alíquota maior para quem, na verdade, faz grandes transações. A grande questão, Beluso, é que no Brasil não se pode fazer uma reforma tributária sem se combater privilégios, sem se discutir, no mínimo, a taxação das grandes fortunas e o imposto sobre as heranças. Você tem alguma esperança de que o governo Bolsonaro faça essa discussão na reforma tributária que começará a tramitar no Congresso? Pois essa no Brasil é a questão crucial. O problema da regressividade, ou seja, da iniquidade do sistema tributário brasileiro. Primeiro, começamos com a alíquota marginal que incide sobre a renda. O imposto de renda é 27,5%, que é uma das mais baixas do mundo. Aliás, o que ocorreu no mundo inteiro nos últimos 60, 70 anos, logo depois do fim do período do estado do bem-estar no mundo inteiro. O Brasil sempre tem uma alíquota muito baixa, mas as alíquotas marginais, ou seja, aquelas que incidem sobre a faixa mais alta do rendimento, ela não toma todo o rendimento de uma pessoa mais rica, mas apenas a faixa mais alta, ela chegou a bater em 94% nos Estados Unidos, na Europa, etc. Depois foi caindo com o avanço do neoliberalismo. Então, essa é a questão central da regressividade, ou seja, da necessidade de se tornar o sistema progressivo. E isso envolve, para começar, um aumento da alíquota marginal. Em seguida, ele tem que ser acompanhado do imposto sobre a riqueza, porque hoje em dia, como eu já disse em uma das perguntas anteriores, a estrutura da riqueza mudou muito, ela está mais concentrada nos ativos financeiros e nos ativos imobiliários. Também é necessário fazer um imposto sobre herança, e isso conhecendo o nosso Congresso, a resistência vai ser grande, né? Esse é um ponto importantíssimo para se, na verdade, reverter essa tendência iníqua, injusta do sistema tributário brasileiro. Vejam que 50%, em torno de 50% da receita, isso é só consultar os dados da Receita Federal, são formados por imposto sobre o consumo. Então, um ricaço que compra uma geladeira paga o mesmo imposto que um pobre que, suando a camisa, também compra a geladeira. Então, ao invés de funcionar como um sistema redistributivo, esse nosso sistema tributário funciona como um sistema concentrador. E esse é o ponto central, é nessa questão que nós devemos nos fixar, sobretudo, né? Além de discutir as outras medidas que o governo está propondo, como unificação de tributos e a CPMF. Eu sou a favor de se colocar a CPMF porque eu entendo que ela responde a uma estrutura, uma mudança na forma da riqueza no capitalismo, na forma dos negócios serem realizados. Então, eu acho que tem que incidir, sim, o imposto sobre essa transação. Então, isso também acompanha, vejam bem, acompanha a robotização, a internet das coisas, a inteligência artificial. É preciso tributar essas atividades que, na verdade, escapam dos territórios, porque a gente precisa entender que a globalização, somada ao progresso tecnológico, promoveu
um encolhimento dos territórios. As pessoas vivem nos territórios, recebem os seus benefícios nos territórios. As pessoas não podem escapar, ainda que o capitalismo tenha tentado construir estruturas abstratas que funcionam acima da cabeça das pessoas de carne e osso. Mudando um pouco de assunto, Beluso, o cenário da nossa economia é que parece longe de ter uma melhora efetiva. A contração, que já estava prevista antes da pandemia, se acentuou e a inevitável recessão chegou com força. Essa reabertura gradual da atividade econômica até deu algum fôlego mínimo para os investidores locais, tanto que a previsão do PIB para este ano teve uma leve redução. Caiu de 6,1% para 5,95%, absolutamente irrisório. Só que os investimentos externos estão inviabilizados não só pela situação alarmante da nossa economia, como pela inação do governo federal no que diz respeito especialmente ao combate ao desmatamento. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil pelos piores motivos possíveis. Como se reverter uma situação como essa, Beluso? Na verdade, o Brasil, se comparado a outros países, agiu tarde, mal e muito pouco. Reagiu de uma maneira tímida diante da violência dos efeitos econômicos da pandemia. Nós estamos numa situação que exigiria um esforço coletivo e um planejamento para que nós criássemos corpos de enfrentamento da crise, formados por indivíduos que se dispusessem a enfrentar, a arrostar, mas com muita organização, como se fosse uma economia de guerra, né? Mas nós preferimos ficar nesse jogo, abertura e lockdown e abertura. É claro que numa situação como essa é preciso que prevaleça o lockdown, mas é preciso ter um sentido de organização, né? Que os militares, aliás, dizem que possuem, não possuem coisa nenhuma, eles não têm noção de nada. Veja só o desempenho deles no Ministério da Saúde, né? Eles são mal preparados, infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu acabei de reler um livro sobre o general Góes Monteiro, e aí me dá uma dor no coração de ver como decaiu a qualidade dos militares brasileiros em relação àquele período. O general Góes era um homem de uma inteligência assim, e uma capacidade de ação impressionante. Mas em relação à economia, eu disse que agimos pouco, porque, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, nós estamos, na verdade, driblando na área e querendo reduzi-lo e interrompê-lo a partir de setembro. Ora, isso na verdade, uma impropriedade, já que não se sabe até quando os efeitos da pandemia vão durar. E aí você começa com uma coisinha, não, mas aí vai subir muito a dívida pública. As pessoas não têm noção do papel que a dívida pública desempenha numa situação de colapso. Esse colapso atinge não só o circuito de produção, gasto, a circulação monetária, pagamento de salários que precisam ser atendidos, mas ele atinge também o valor dos ativos financeiros. Então é preciso que se tenha uma atitude muito dura para impedir que as empresas sofram problemas de caixa, não possam pagar as suas dívidas, que são razoavelmente altas, não só as empresas como as famílias, e você apodrece as carteiras dos bancos. A ação tinha que ser muito mais incisiva, ela foi feita cheia de mimimi, como de resto sem noção do que está acontecendo, porque nós estamos numa situação em que é preciso primeiro você limpar o passado. Numa crise como essa, como no capitalismo, sempre que as pessoas só percebem quando ocorre uma crise, é que o passado pesa e inviabiliza o futuro. Então a minha preocupação é que esse peso do passado, maltratado, mal cuidado, eu estou vendo aqui meus amigos, empresários, todos eles preocupados porque o dinheiro não chega, porque está cheio de condicionalidade, de requisitos. Parece que essa semana eles vão melhorar um pouco isso,
mas eu fico muito impressionado como esse peso ideológico impede que se tome decisões práticas. Eu estou muito preocupado com o Brasil, sobretudo depois de olhar o que acontece no resto do mundo, nos Estados Unidos. Agora a Europa tomou uma atitude a despeito da resistência dos chamados frugais, que não são frugais coisa nenhuma, são uns espertalhões, como a Holanda, por exemplo, que é um paraíso fiscal e quer impor regras para outros países. Mas, felizmente, prevaleceu o bom senso, ainda que com reduções e reparações em relação ao que tinha sido proposto, e eu vejo o Brasil numa situação muito ruim mesmo. Eu te confesso que o que mais me assusta, Beluso, é o Paulo Guedes confiar no investimento privado para recuperar a economia do nosso país em um cenário de fuga constante de capital. O que passa pela cabeça desse pessoal, Beluso? A pergunta é essa mesmo, o que passa pela cabeça desse pessoal? Imaginar que você vai atrair investimento externo porque vai fazer as reformas é não entender nada do que está acontecendo no mundo, né? Na verdade, o que está acontecendo é que os capitais estão... O Brasil tem uma vantagem, né, que tem reservas importantes que está impedindo que o choque cambial seja maior. Mas imaginar que numa situação como essa, de declínio da atividade, o investimento estrangeiro venha para cá por causa das reformas, as reformas não vão significar nada, né, como a gente está vendo, como não significaram. Então, o que passa pela cabeça desse pessoal é um esqueminha de jogo de Lego. Eles acham que se eu mudar aqui e colocar ali, sem nenhuma noção, vai dar tudo certo, sem nenhuma noção da forma de funcionamento dessa economia. A atitude mais ou decisão mais correta que se poderia tomar é montar um pacote de investimentos para a saída, investimentos públicos, sim, financiados com a emissão de monetária e com dívida pública, que o pessoal não entende que numa depressão, como nós estamos vivendo, os ativos privados começam a ficar sem valor, perdem valor, eu estou simplificando, mas você não tem, você tem, na verdade, uma indiferenciação entre os ativos privados. E hoje eu acabei de ler um artigo muito interessante do Rainer Flassbeck, que é um economista alemão, vejam bem, que está, na verdade, deblaterando e criticando violentamente esse medo da dívida pública. O problema maior, aliás, estão saindo vários textos, livros, etc., tratando desse assunto, que isso é uma superstição. O que importa para se reequilibrar a situação da dívida pública é que o denominador da relação dívida-PIB cresça. A Itália está há 25 anos que não cresce e tenta fazer austeridade e a coisa só piora do ponto de vista da relação dívida-pública. Por quê? Porque o PIB não cresce. Então, isso é uma inter-relação entre formas de existência da riqueza no capitalismo. A criação de valores novos ou a criação de mais renda e mais emprego, né, acaba submetendo a dívida, porque se cresce mais o PIB, se cresce mais o PIB, ou se na verdade a economia começa a investir mais e criar mais renda, gera mais receita fiscal, e mais receita fiscal acaba reequilibrando a situação da dívida. Então, o que eu vejo é um jogo de Lego na cabeça desses caras, porque eles só pensam assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. É o crescimento da economia que vai colocar em ordem a dívida pública. Isso, na verdade, é uma coisa elementar. Eu fico até com vergonha de falar isso, né? Porque não adianta, já está mais que provado, que não adianta você tentar reduzir a dívida sem impulsionar o crescimento e a formação da renda, que na verdade dá origem a aumento da receita tributária e permite que se reequilibre a relação dívida-PIB.
Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, Beluso, uma informação que surgiu na última segunda-feira, dando conta de um superávit na nossa balança comercial nas 3 primeiras semanas de julho de 4,28 bilhões de dólares. Teoricamente, esse me parece um bom indicativo. Mas o que isso representa de fato para a saúde da nossa economia diante da paralisia que temos atualmente? Não, sem dúvida, à primeira vista é saudável você ter um superávit na balança comercial. Mas nós precisamos olhar como é que esse superávit formou-se. Eu acho que nós temos aí dois elementos, né? As exportações e as importações. Como a economia está numa situação muito ruim do ponto de vista da sua demanda e do crescimento, a economia está em colapso, é claro que as importações caíram, né? Eu não analisei, não quero falar fiado, não analisei exatamente esse dado, mas imagino que esse dado contenha um forte componente de queda das importações. É provável também que as nossas exportações tenham subido por conta da recuperação chinesa. Eu preciso examinar isso direito, mas acho que, seja como for, é melhor do que se acumular um déficit ainda numa situação de depressão, né? É melhor isso do que outra coisa qualquer. Então, mas nós precisamos examinar quais são os componentes que determinaram esse superávit, né? Se foi mais o crescimento das exportações e menos a queda das importações, é muito bom. Mas se for ao contrário, não é tão bom assim. Beluso, uma recuperação da nossa economia para esse cenário provocado pela pandemia passa por que tipo de ação do governo federal? Muito se falou da necessidade de medidas keynesianas radicais para que as perdas fossem minimizadas, mas se passou longe disso aqui no Brasil. Você vislumbra uma recuperação para a nossa economia baseada em que parâmetros, Beluso? Conforme eu já toquei nesses pontos nas respostas anteriores, mas eu concordo que nós precisamos de medidas keynesianas muito bem focalizadas, sobretudo do ponto de vista da forma do gasto, do tipo de gasto que você vai fazer. É preciso que o gasto tenha como objetivo, na verdade, maximizar a resposta por parte do setor privado, porque quando Keynes formulou o princípio da demanda efetiva, ele estava pensando no multiplicador, ou seja, na capacidade do setor privado, animado e confortado pelas ações do governo, de investimento, de gasto, etc., o setor privado responda de uma maneira firme e confiante no que vai acontecer. Então, sem dúvida, né, a ampliação do auxílio emergencial, da renda básica, seria importante, porque a primeira atitude que, se for ficar claro que vai haver uma interrupção da renda básica, que vai acontecer é que as pessoas vão guardar o dinheiro, elas não vão gastar. E essa economia é movida pelo gasto. As pessoas não sabem que, olhando o conjunto da obra dessa economia de mercado capitalista, ela é movida pelo gasto, ou seja, os bancos financiam as empresas contratam os trabalhadores compram de volta, contratam os trabalhadores e pagam seus salários, os trabalhadores compram de volta os produtos dos seus empregadores e, ao mesmo tempo, seus empregadores em conjunto, animados, eles geram, eu estou simplificando, eles geram mais renda e contratam mais trabalhadores e assim a economia funciona, não há outra maneira de funcionar. Então é preciso mesmo numa ação keynesiana radical, como você disse, né, no sentido de tirar a economia do fundo do poço. E eu completo dizendo o seguinte: nós precisamos ter claro que essa ideia de que a privatização vai matar a dívida pública é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi. O setor público, como dizia, aliás, o Keynes, como mostram o setor público, as empresas públicas, como mostram os chineses hoje, que eles montaram uma arquitetura institucional, além
dessa disposição do investimento, de manter o investimento num nível aceitável e que, na verdade, sustente a economia também num patamar desejável, os chineses montaram uma estrutura entre bancos públicos, empresas públicas e setor privado. Eu canso de dizer isso e as pessoas olham para o outro lado, porque para elas as empresas públicas, na verdade, são sugadoras de dinheiro, ao contrário. Bem utilizadas, e como foram ao longo do processo de crescimento brasileiro, mesmo durante o período militar, então, sobretudo durante o período militar, isso funcionou de uma maneira muito articulada. E mesmo alguns que participaram desse período olham para o outro lado quando são concitados a dar uma opinião sobre isso. E, na verdade, é o seguinte, não há nenhuma coisa mais moderna do que uma economia que articula setor público, setor privado e um Estado coordenador muito eficiente que respeite também os direitos e as pretensões do setor privado. Para encerrar, Beluso, com toda essa tragédia que está desenhada para o nosso país, você vê alguma força da nossa oposição para oferecer uma alternativa a esse programa neoliberal que está colocado? Meu caro amigo, essa é a minha preocupação maior, porque com essa oposição fraturada, esfacelada, relacionada sobretudo com consigo mesma, né? Sem pensar no como nós precisávamos, sem pensar no conjunto da obra, né? Nós precisamos ter modéstia, humildade, paciência. Eu convivi durante 20 anos, ao longo de 20 anos, com um brasileiro que eu considero uma figura extraordinária, Dr. Ulisses Guimarães, fui assessor dele, e ele tinha essa visão, digamos assim, generosa. Você tem que abrigar no seu seio pessoas que pensam diferente, que aceitam, em geral, a sua proposta nos que ela tem de mais essencial, mas que divergem em relação a outras coisas. Eu assisti vários episódios assim. Eu gostaria que a esquerda brasileira ou a oposição brasileira tivesse essa generosidade de abrigar em seu seio todos aqueles que estão dispostos a defender a democracia e defender um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Todos têm as suas pequenas diferenças, etc., mas isso, num momento como esse, não conta. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que nós temos, porque sem que as pessoas se juntem não há nenhum projeto viável. Beluso, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia e deixo o meu abraço. Eu agradeço esse convite. Mais uma vez, eu falo com vocês com o maior prazer. As perguntas são sempre bem mais inteligentes que as respostas. Eu deixo aqui uma esperança de que o Brasil possa superar essas dificuldades, juntar forças para defender o que nós temos que defender, que são nossas liberdades, a democracia, a liberdade de opinião e também a possibilidade de se projetar novamente um país crescendo, diferenciando sua estrutura produtiva, recuperando a sua indústria, que já foi a mais importante entre os países emergentes até os anos 80, né? São desejos que nós não devemos abafar, devemos sustentar sempre dentro dessas condições que eu mencionei de liberdade, busca da igualdade, buscar de fato uma maior possibilidade de vida melhor para os nossos semelhantes. É isso que eu desejo. Muito obrigado. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional, da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES,
cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre, mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o coordenador de comunicação da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, Erasmo Quirici. Erasmo Quirici, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia ao programa Faixa Livre, a Rádio Band e aos ouvintes dessa rádio tão importante nos meios de comunicação. Erasmo, eu quero te agradecer mais uma vez por conversar conosco aqui no Faixa Livre sobre um tema tão importante. Nós fomos surpreendidos por uma boa notícia nessa novela que envolve a eleição para o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. A juíza da Segunda Vara do Trabalho de Volta Redonda, Monique Caldeira, em decisão tomada no último dia 9, determinou que o Ministério Público do Trabalho, juntamente com as centrais sindicais, organize todo o processo eleitoral, desde a formação da comissão até a realização do pleito. Essa decisão atende a um pedido feito por vocês da oposição sindical para que fosse dado um prazo de 10 dias para a constituição de uma comissão e convocação de novas eleições. Como é que vocês receberam essa notícia, Erasmo? Olha, Anderson, essa notícia caiu como uma recompensa por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos, né? Essa diretoria que está aí descumprindo ordem judicial de afastamento teve um mandato cassado em 2010, se perpetuou até 2014, fizeram novamente eleições, teve as eleições de 2014 também cassada, tornaram a desrespeitar a ordem judicial, veio a eleição de 2018, nós da oposição não registramos chapa, porque nós preferimos preservar a chapa, porque em 2014 nós tivemos todo um conjunto de companheiros demitidos, denunciado pelos próprios diretores do sindicato, para as empresas, para as montadoras. Então a gente, em virtude disso, nos precavemos, temos uma chapa clandestina, e essa mesma chapa clandestina que ia ser inscrita na eleição de 2018, nós resolvemos retirar a inscrição, recuar, não fazer público o nome da nossa chapa, no sentido de preservá-la. Exatamente por quê? Porque naquele momento, em 2018, o presidente do sindicato, o senhor Silvio Campos, era candidato à chapa da reeleição e era também presidente da comissão eleitoral. Quer dizer, isso é um absurdo descabível, é uma coisa surreal. Então, em virtude disso, nós recuamos, e esse recuo estratégico demonstrou ter sido um sucesso, porque bastante acertado, porque hoje nós temos uma chapa, é uma chapa clandestina, nós temos uma chapa com folga, com representação na CSN e em várias outras montadoras, e estamos prontos para poder disputar essa eleição. Em relação a essa decisão da juíza, isso na verdade veio do desembargador no Rio, essa decisão veio para Volta Redonda e a juíza Monique encaminhou solicitando a execução das eleições através do Ministério Público. Só que o Ministério Público, do ponto de vista constitucional, ele não tem esse trabalho de organizar a eleição. Não cabe ao Ministério Público essa responsabilidade. Cabe ao Ministério Público fiscalizar o pleito. Agora, vai ter uma nova manifestação da justiça, da juíza,
certamente ela vai exigir que o sindicato convoque a formação da comissão eleitoral. A comissão eleitoral vai ser formada pelas 6 maiores centrais, né? E essa comissão é que vai convocar a eleição. O papel do Ministério Público vai ser fiscalizar o pleito. Agora, quem tem que chamar a eleição é o presidente do sindicato. E se ele tornar a descumprir ordem judicial, ele estará sujeito não só a multa, mas também com a possibilidade de uma prisão. Depois dessa decisão judicial, Erasmo, qual é o próximo passo de vocês da oposição fluminense? A chapa já está formada? Você acredita em uma vitória eleitoral dada a concertação de forças? Então, Anderson, como eu disse anteriormente, o resultado dessa decisão da Justiça é uma coisa que foi uma conquista, que não foi uma coisa fácil, foi uma coisa de luta, de suor, de perdas, de ganho, de resiliência, para a gente chegar onde a gente chegou. Nós soubemos trabalhar, a nossa coordenação política soube trabalhar de forma muito profissional, porque a gente soube adaptar as condições diante dos desafios que estavam pela frente. Se nós tínhamos um sindicato que delatava qualquer núcleo de oposição, nós resolvemos fazer uma chapa clandestina e passamos a organizar os trabalhadores no chão da fábrica de forma clandestina, mas estando presentes também na porta de fábrica. Porque as únicas pessoas que são públicas, que fazem parte da chapa, são cipistas que têm estabilidade, que não podem ser demitidos. E junto com esses companheiros, tem a coordenação política, que são companheiros veteranos do movimento operário e que fazem parte da coordenação política. Então essas pessoas, elas cumprem um papel de se fazer público, de ir para a imprensa, de falar publicamente, no sentido de preservar a chapa. Nós temos uma chapa formada com folga, por incrível que pareça, eu não vejo isso em quase lugar nenhum, mas a diretoria aqui é formada por 40 membros. Desses 40 membros, 8 são aposentados. Então nós temos uma chapa hoje com folga. A oposição não precisa compor com ninguém para poder realizar e estruturar uma chapa. Nós já temos uma chapa. E é essa chapa que nos dá garantia, a forma como ela foi organizada, e mediante também todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos, nos dá a certeza de que a nossa marca, de que todo o trabalho que a oposição vem realizando durante esses anos será recompensado com uma vitória. Nós acreditamos que é possível, sim, que a CSN monte uma chapa, que as montadoras montem chapa, para poder disputar com a gente. Os pelegos da força sindical, eles não têm condição de montar uma chapa, até porque nós da oposição vamos impugnar nominalmente. Nós vamos impugnar nome por nome de qualquer pessoa que tenha composto chapa na diretoria de 2010, 2014 e 2018. Então, qualquer um que participou dessas diretorias vão ser impugnados. E nós não vamos impugnar a chapa toda, nós vamos impugnar nome por nome, nós vamos abrir diversos processos no sentido de impugnar e garantir a lisura do pleito. Então nós da oposição hoje, nós estamos muito reforçados politicamente junto à base da categoria, não só na CSN, mas no restante das montadoras no Sul Fluminense, no sentido de que hoje temos a certeza de que com a eleição realizada, a vitória está na nossa mão. O inimigo, o pelego, ele está ferido de morte e de joelho. É essa situação que hoje a oposição encara. E essa situação que hoje é confortável, não foi sempre assim. Nós sofremos muito, tivemos muito sacrifício, muitas perdas, mas nós tivemos muita resiliência e fé de que, fruto de nossa organização, a vitória viria. Hoje eu digo para você, Anderson, com segurança, a oposição metalúrgica irá derrotar qualquer chapa que aparecer durante o caminho, apesar de que a gente entende que possivelmente nós vamos ter uma chapa única, a nossa chapa. Mas qualquer chapa que aparecer, nós da oposição vamos derrotar politicamente e nas urnas. Isso aí nós não temos nenhuma dúvida e nós estamos cheios de ânimo, cheios de vigor para completar
na reta final, o nosso objetivo central, que é ganhar essas eleições e devolver às mãos dos trabalhadores um sindicato como o Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense, que é o segundo maior sindicato metalúrgico do país e que tem uma história de luta extraordinária, vide a década de 80, uma década de greves, uma década de dualidade de poder, uma década de organização de base. Naquela época, um sindicato cidadão que não só organizava os trabalhadores na fábrica, mas também cumpria um papel de apoio, suporte e organização para todos os movimentos sociais na cidade. Esse é o sindicato que nós vamos resgatar. É esse o sindicato e é essa a responsabilidade que nós da oposição temos, não só com os metalúrgicos, mas com o conjunto dos movimentos organizados da cidade e com a própria população. Você pode explicar aqui pra gente, Erasmo, como o Sindicato de Trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional vinha sendo liderado até aqui? Como esse grupo que está no comando das atividades sindicais chegou e se manteve no poder? É importante uma breve retrospectiva histórica, né, para poder te responder isso. O início dos anos 90 é marcado para nós aqui como a derrota do sindicalismo autêntico e combativo. O início da era Pelega se dá em 1992 com um racha da diretoria. Parte da diretoria ingressa na força sindical, com um cínico compromisso de privatizar a maior indústria nacional, que é a CSN. Para a burguesia nacional, privatizar a CSN passou a ser uma questão simbólica, no sentido de inaugurar a era neoliberal do país. O que vimos desde então foi um processo permanente de desconstrução histórica do nível de consciência dos trabalhadores da CSN, que durante toda a década de 80 foi marcado pela prática combativa, entendeu? A partir daí, o que a gente testemunhou foi a entrega e a perda de direitos. Isso foi um processo constante. A gente viu demissões em massas acontecendo, a gente viu acidentes acontecendo, operários morrendo, o desprezo pela prevenção do acidente. E diga-se de passagem, aqui se tinha uma CIPA muito combativa. Para vocês terem ideia, cipeiro é o nome que se dá a esses componentes da CIPA no Brasil afora. Aqui em Volta Redonda, na CSN é diferente. Aqui não se chama cipeiro, aqui chama-se cipista. Por quê? Porque você une o companheiro que tem o papel como membro da CIPA de prevenção de acidentes, mas também tem ali o companheiro que é ativista, que ajuda a organizar os trabalhadores no seu local de trabalho. Então, só para você ter ideia, as CIPAs dos anos 80 ganhou prêmio por passar períodos imensos sem ter acidente. O que a gente vê agora são acidentes acontecendo, porque a empresa prefere privilegiar o envio de demandas de lucro para os acionistas, ao invés de investir em manutenções da máquina, ao invés de investir em prevenção de acidente. Isso é uma coisa. Agora, nós temos aí demissões em massa, cara, em massa, e o sindicato não faz nada. Pelo contrário, o sindicato se posiciona publicamente dizendo que não considera a demissão em massa. É um absurdo. O sindicato virou um departamento da CSN, entendeu? A gente vê aí uma PLR miserável, miserável. Ou seja, os trabalhadores se matam para trabalhar e se matam literalmente, porque tem companheiro morrendo no chão da fábrica, em acidente, para poder fazer com que a CSN tenha bilhões de lucro e que parte desse lucro seja levado para os acionistas de forma prioritária. E os trabalhadores que deram sangue e suor para poder que esse lucro acontecesse através da produção, eles ganham uma migalha, é migalha o que eles ganham. É uma coisa impressionante. Por exemplo, o último acordo salarial que foi feito numa assembleia virtual, onde o trabalhador, nós fomos contra essa assembleia, entramos com recurso, mas perdemos para anular essa assembleia, porque eram assembleias virtuais, que era feito no computador da CSN, onde o trabalhador tinha que colocar lá o seu CPF, a sua matrícula, e lá na cédula da assembleia tinha lá aceitar a proposta da CSN ou greve. Ora, qual era a opção que o trabalhador tem? Como o trabalhador vai fazer uma greve com um sindicato pelego desse? Muito pelo contrário, o sindicato, quando aponta a sugestão de uma greve para se contrapor à posição da CSN,
ele nada mais faz do que estar expondo os trabalhadores, porque quando você chama um movimento irresponsável, uma greve de forma irresponsável, o que você faz é estar expondo o trabalhador para ser demitido. Uma greve não se faz assim, não. Nós vivemos aqui uma década de greves, sabemos como fazer isso. Então, junto com isso, esse acordo, por exemplo, que foi fechado nessa assembleia escandalosa, o trabalhador vai ficar 2 anos sem ter direito de aumento, entendeu? E agora nós fomos surpreendidos com o fim do plano de saúde, que era um plano de saúde universal, entendeu? A CSN tirou da cláusula do acordo coletivo, essa questão do plano de saúde, substituindo por uma empresa lá do Ceará, uma tal de Livre Saúde, que não abrange universalmente os trabalhadores da CSN, que diga-se de passagem, não é só aqui. Né? Tem trabalhadores da CSN portuários, tem trabalhadores mineiros, enfim, esses trabalhadores vão perder a universalidade do plano. Ou seja, o aposentado, o pensionista da CSN, que depende do plano de saúde universal, perdeu o direito. Perdeu o direito. Olha só o tamanho da irresponsabilidade do crime que essa diretoria, que está compactada com a empresa, faz com o trabalhador. Então é essa situação que está colocada. É de perda constante. E além da perda dos direitos dos trabalhadores, da entrega de direito do trabalhador, esse sindicato está destruindo o patrimônio. Está destruindo o patrimônio da empresa. Ele vendeu a sede histórica, a gente nem sabe o que foi feito, porque não passou em assembleia. São 3 sedes. Tem uma sede grande, que é num bairro mais afastado aqui, onde era a sede dos aposentados, que também era utilizado para formação. Eles só não venderam porque nós denunciamos. A sede do sindicato, que é a sede central aqui no centro, foi colocada em leilão há 1 ano e meio atrás, porque o sindicato deve ao INSS e continua devendo, porque o sindicato ele desconta o INSS dos seus trabalhadores lá do sindicato e não repassa para o INSS. Hoje esse sindicato tem uma dívida de quase 7 milhões só com o INSS, fora o restante da dívida que está esbarrando em torno de 20 milhões. Então nós da oposição vamos pegar um sindicato falido. E a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma auditoria e mostrar aqui, olha só como que nós pegamos esse sindicato, nós estamos fazendo uma auditoria, nós vamos levar essas informações para os trabalhadores diariamente, para que eles entendam o tamanho do crime que essa diretoria que se perpetuou até hoje cometeu, com a categoria, com o patrimônio e com a história desse sindicato, entendeu? Então essa foi a trajetória desses pelegos. Não é brincadeira não, meu caro. Essa luta de vocês da oposição metalúrgica do Sul Fluminense aí em Volta Redonda já dura muitos anos, né, Erasmo? Você poderia fazer um resumo de todo esse trabalho de vocês ao longo dos últimos tempos para que nossos ouvintes que ainda não conhecem possam entender do que estamos falando? Rapaz, eu diria que não são anos, né? Eu diria que é mais de 2 décadas. É um trabalho de muita dedicação, de muito sacrifício, sabe? São companheiros que acabam tendo problemas a nível pessoal, a nível familiar, porque se engajaram nessa luta de uma forma, uma dedicação, assim, eu diria até heróica, porque são companheiros que tomaram para si esse objetivo como um objetivo mesmo, enfim, é uma questão para nós, é uma questão de honra, isso tendo em vista a nossa história, tendo em vista companheiros que tombaram, lutando pela democracia, lutando pela formação dessa nossa Constituinte, lutando pelo direito de greve, enfim, foi uma categoria que teve muitas conquistas. E é em torno desse passado histórico que a gente busca força. A gente busca força. Não é fácil você organizar uma oposição metalúrgica sabendo que você tem diante de si todo o poder econômico, não só da CSN, mas do conjunto das montadoras aqui do Sul Fluminense. E somando a esse poderio econômico que a gente tem pela frente para combater,
tem essa pelegada sem vergonha da força sindical, que nasceu já com a intenção de entregar direito da classe trabalhadora. Eu não preciso falar muito da força sindical não, porque todo mundo conhece. É uma centralzinha sindical sem vergonha, comprometido com a entrega de direito do trabalhador, entendeu? Uma central amarela. Então, o que eu posso dizer é que é muita resiliência, muita dedicação, e eu tenho muito orgulho de fazer parte de um grupo, que eu não chamo de grupo, mas de uma equipe, porque grupo, qualquer amontoado de gente né? Agora, grupo para equipe tem uma diferença muito grande, né? Nós somos uma equipe de profissionais que soube trabalhar diante das condições que estavam estabelecidas. Por exemplo, agora, na pandemia, nessa questão aí da pandemia, nós nos retiramos da porta da fábrica, mas todo dia nós soltamos vídeos curtos, vídeos de 3, 5 minutos, para a categoria, mantendo a categoria ciente de todo o processo que tá acontecendo. Então, a gente faz esse link de comunicação através dos nossos boletins, que no momento não está na panfletagem da pó de fábrica presencial, mas os nossos boletins entram de forma virtual dentro da empresa. E junto com esses boletins entram esses vídeos curtos, a gente mostrando a cara, conversando diretamente com o trabalhador. Então eu acho um trabalho extraordinário e eu acho que a gente vai buscar o resultado disso de forma muito positiva. A luta é muito dura, meu companheiro. Erasmo, como anda o cenário de infecções pela Covid-19 entre os trabalhadores da CSN? Essa é uma discussão que a oposição ela sempre teve presente. Desde o início da pandemia, nós alertamos para o risco do trabalhador da CSN se contaminar e estar levando o vírus da morte para os bairros operários, para dentro de casa. Porque o trabalhador leva esse vírus na bota, na roupa, nas mãos, para dentro de sua casa. Recentemente nós denunciamos através de vídeos os ônibus que levam trabalhadores de cidades adjacentes aqui, como Valença, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende. Esses trabalhadores que vêm dessas cidades para trabalhar aqui na CSN, eles estão levando dentro dos ônibus lotados, esse vírus para as outras cidades também. Volta Redonda já tem mais de 100 mortes. Volta Redonda tem pelo menos 2.000 infectados. Entendeu? Isso que a gente sabe, porque a gente não tem... Como não se faz teste, o que a gente recebe de informação oficial pode ser 5 vezes mais, ou até 10 vezes mais. Então, recentemente, nós recebemos denúncias de que há pelo menos mais de 50 trabalhadores contaminados, muito mais, né, cara? Pelo vírus lá do Covid, lá dentro da CSN. A gente acha que isso é muito mais, porque é muito difícil. Você veja bem, são turnos, revezamentos de turnos de milhares de trabalhadores. Você acha realmente que dentro da cantina esses trabalhadores eles têm o espaçamento necessário para a segurança? Acha que esses trabalhadores têm equipamentos necessários de prevenção? Acha que esse trabalhador ele está livre de se contaminar quando ele vai manusear uma máquina que já foi manuseada antes por um outro trabalhador? Então o risco é iminente. A CSN hoje, eu tenho certeza, apesar da gente não ter como mostrar isso efetivamente, mas há centenas de trabalhadores contaminados lá dentro. Centenas de trabalhadores, alguns inclusive afastados. O que a gente conseguiu através das nossas denúncias foi que 2.000 trabalhadores, numa base de 10.000, 2.000 fosse afastado, entendeu? Trabalhadores do grupo de risco e alguns estagiários, foram 1.400 trabalhadores e 600 estagiários. Mas aí com essa onda de flexibilização, eles já retornaram à fábrica. E nessa época que nós fizemos a denúncia, nós também denunciamos, a CSN tem o prédio do escritório central aqui, que é um prédio maravilhoso, cara, é enorme, e ele está desativado. E aí a CSN, em parceria com a prefeitura, faz uma tenda aqui no estádio Raulino de Oliveira, um absurdo, sendo que podia investir num hospital de campanha, mas dentro do prédio da CSN. Ele podia ter escolhido ali 3 andares e falar, nós vamos fazer o hospital aqui, vamos investir. Até porque
A CSN deve milhões para o Estado, pelo INEA, né, o Instituto do Meio Ambiente, ele deve milhões por crimes ambientais. Poderia pegar esse dinheiro e converter ele para o hospital de campanha para poder dar segurança à população, dar segurança aos seus operários. Então, o risco que está colocado aqui na CSN e para o conjunto da população de Volta Redonda é real, é real. E essa questão da pandemia, ela está sendo encarada de forma muito irresponsável pelas autoridades municipais, pelas autoridades estaduais e pelo principal, que é o chefe de Estado, que é o Bolsonaro, que é o principal estimulador dessa irresponsabilidade toda de flexibilização. Porque a gente acredita o seguinte, se houvesse um lockdown, hoje a gente não estaria vivendo a situação. Hoje a gente não teria 80 mil mortes. Então essas 80 mil mortes, ela cai no colo do Bolsonaro. O Bolsonaro é responsável por essas 80 mil mortes. O Bolsonaro ele age como um genocida. E junto com ele vem a pressão de todo um setor do comércio que começa a pressionar governadores, prefeituras e tal, para poder flexibilizar. E a gente sabe que cada flexibilização aumenta, dobra o número de contaminados e o número de mortes. Então hoje, a população brasileira ela está à mercê de uma política genocida, de uma política irresponsável de flexibilização numa hora onde a gente tem que aumentar o nível de isolamento social. E a CSN, ela é responsável, ela tem uma política criminosa em relação à pandemia e seus funcionários. E essas autoridades, tanto municipais como estadual, eles vão ser responsabilizados, porque eles estão cometendo crime de improbidade administrativa. Eles podem ser processados por isso. Então a oposição ela vive um dilema aqui muito forte, porque ela caminha sozinho nisso aí. Essa denúncia ninguém fez, cara. Nós não vimos aqui em Volta Redonda o movimento organizado fazer essa denúncia de forma séria. Só a oposição fez, infelizmente. Para encerrar, Erasmo, eu gostaria da sua avaliação para o cenário político do nosso país. Como você observa o governo Bolsonaro diante de todas as suas contradições? Olha, Anderson, sinceramente, quem diria que a gente ia imaginar que a gente ia estar vivendo uma situação dessa no país? Situação de calamidade. O governo Bolsonaro, ele, além de um acidente histórico, ele representa uma calamidade, não só para a classe trabalhadora de uma forma geral, mas para o conjunto da população brasileira, do povo brasileiro. O que a gente vê com o governo Bolsonaro são práticas e ações protofascistas. É o autoritarismo. É aquela coisa, o Bolsonaro ele é fruto da impunidade. Porque se nós, no passado recente, tivéssemos feito uma lei de anistia realmente coerente, porque a nossa lei da anistia de 1979, ela é uma fraude, porque ela perdoou assassinos, ela anistiou as vítimas, mas anistiou também os criminosos. E isso é muito significativo, porque o Brasil, ele foi na América do Sul, o único país que não colocou no banco dos réus, não puniu os seus criminosos de lesa humanidade. E isso é muito importante, porque o crime de lesa humanidade, ele não prescreve. Então ele está na ordem do dia. Uma vez que existe uma ofensiva da direita, essa questão dos crimes que estão colocados, eles podem ser revistos ainda. Agora, é uma correlação de força. Uma vez que a esquerda ela não soube lidar com essa questão dos crimes de lesa humanidade, houve uma ofensiva, uma contraofensiva da direita, se articulou e veio para cima. Houve o golpe contra a Dilma, e de lá para cá o que a gente viu foi o avançar de práticas autoritárias, de desrespeito e de impunidade. Porque quando você
não pune criminosos de lesa humanidade, você acaba construindo e consolidando uma cultura de impunidade. Hoje no Brasil, todas as cadeias e todos os presídios torturam. Não há uma prisão, não há uma cadeia no Brasil que não torture seus presos. Então é a cultura da impunidade. E o que a gente está vendo com o Bolsonaro em relação à classe trabalhadora é horrível, é o pior momento da classe trabalhadora. Porque nós retrocedemos à década de 40. Todas as conquistas trabalhistas foram jogadas no lixo. É isso que a gente está vendo. E eu diria mais do que isso. Eu diria que o governo Bolsonaro, ele é o vômito indigesto do sistema capitalista. Porque para poder derrubar um governo democrático, eles tiveram que tirar das sepulturas, tirar daquele submundo, eles tiveram que tirar todos esses criminosos. O problema é que esses criminosos, eles agora voltaram à tona, voltaram à cena e não querem sair de cena. Mas eu acredito que os petroleiros, eles já mostraram o caminho. É possível derrotar o governo Bolsonaro. É necessário unificar todas as lutas. É necessário unificar as lutas operárias com os movimentos organizados. E aí sim, derrotar esse governo. Nós da oposição temos esse compromisso de fazer com que os trabalhadores se organizem e consolidem a unificação de todas as lutas, porque só uma luta unificada poderá garantir as conquistas de direitos e derrotar esse governo fascista que aí está. Que eu considero, inclusive, quando as pessoas chamam o Bolsonaro de louco, né? Ele tem sim sintomas de psicopata, tem sintomas, mas eu não acredito que ele seja louco, não. Ele sabe muito bem o que está fazendo e tem um compromisso com um projeto neoliberal no país e tem um compromisso com a agroindústria. Esse é o compromisso. E enquanto o governo Bolsonaro persistir, o que nós vamos ver é a Amazônia sendo destruída, é o fim dos direitos dos trabalhadores, é o baixo nível de compra da população, porque a população perde o seu poder aquisitivo, e nós estamos vendo o país aí jogado às traças, virando chacota a nível internacional e com uma política criminosa, genocida em relação à população brasileira frente a essa pandemia. É necessário derrubar o governo Bolsonaro, mas não derrubar só o governo Bolsonaro, não, porque se derruba o Bolsonaro, entra Mourão. Na verdade, o que a gente viu aí é que esse governo ele foi eleito através de uma fraude das fake news. E é necessário impeachment não só o Bolsonaro, mas também toda a chapa que se elegeu através de uma fraude. Portanto, nós temos que dizer em alto bom som, fora Bolsonaro, fora Mourão. E que se realize novas eleições. Nós precisamos realizar novas eleições. Eleições gerais. Enfim, a oposição ela sabe do lado que ela está e a responsabilidade que ela tem no sentido de contribuir com essa luta que é derrubar o governo Bolsonaro e resgatar, reconquistar todos os direitos que foram perdidos durante esse processo. Erasmo Quirici, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Ô Anderson, cara, o agradecimento é nosso. A gente fica muito honrado de participar desse programa, Faixa Livre, da Rádio Band, uma equipe maravilhosa que vocês têm aí, sempre preocupado em denunciar as falcatruas, sempre preocupado em fazer um jornalismo de verdade, um jornalismo coerente, ético. Isso é muito importante para nós. Nós, quando somos convidados ou quando procuramos a Faixa Livre, o programa Faixa Livre, é porque nós temos esse entendimento, que para nós é uma honra. Então eu faço aqui, quero registrar aos ouvintes da Faixa Livre a grande contribuição que esse programa vem exercendo no sentido de estar divulgando a nossa luta através de uma narrativa real. Tá? E aí, para completar, além de agradecer, eu quero dizer o seguinte:
uma mensagem ao conjunto da classe trabalhadora, uma mensagem ao conjunto do movimento organizado, do movimento sindical. Se some a luta da oposição. A luta da oposição é uma luta do conjunto da classe trabalhadora a nível nacional, porque o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, ele já foi, durante muito tempo, uma referência de luta a nível nacional e internacional. E esse é o compromisso da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, resgatar esse sindicato de luta. E com isso, nós contamos com organismos, com órgãos competentes da imprensa, como é o Faixa Livre, para estar divulgando a nossa luta. E aí nós reforçamos o chamado. Companheiros a nível nacional, independente da categoria, se é portuário, petroleiro, bancário, se some a luta da oposição, porque a luta da oposição é a luta do conjunto da classe trabalhadora. Anderson, muito obrigado ao programa Faixa Livre e obrigado aos ouvintes que tiveram paciência de estar aqui acompanhando a gente. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Estamos aí na luta. Conversamos aqui com o coordenador de comunicação da oposição metalúrgica do Sul Fluminense, Erasmo Quirice. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!